de luz, nasce do amor e nos conduz a paz doce vida divina. Como a alteração do cérebro pode reagir sobre o espírito após a morte? Olha só que interessante, né? Como a alteração do cérebro pode reagir sobre o espírito após a morte. Resposta: é uma lembrança. Um peso oprime o espírito e, como ele não teve consciência de tudo o que se passou durante a sua loucura, é necessário um certo tempo para que se ponha ao corrente. É por isso que, quanto mais tenha durado a loucura durante a vida, mais longamente durará a tortura, o constrangimento após a morte. O espírito desligado do corpo se ressente por algum tempo da impressão dos seus ligamentos. Eu acho que essa pergunta, né, Djalma, ela vem responder, complementar a pergunta anterior. Eu acho que, inclusive, até a observação que eu fiz. O que é que você acha, Djalma? Sem dúvida, elas estão se complementando, não é? É interessante observar aqui, porque a doutrina espírita, ela faz uma distinção clara entre o cérebro, que nasce com o corpo, e a mente do espírito que encarnou naquele corpo. Com a morte do corpo e, consequentemente, com a morte do cérebro, o espírito continua raciocinando, porque a mente ela está no espírito. Quando o espírito encarna no corpo, desde o momento da concepção, que é um corpo pré-existente, e que as células masculinas e a feminina, quando se juntam para formar uma única célula, que essa célula se multiplica e o espírito já está atrelado àquela célula, porque quando elas se unem, ela exerce uma atração irresistível sobre o espírito. Então, um laço do espírito que está reencarnando se acopla àquele embrião, aquele ovo, aquele zigoto, aquela célula única que começa a se multiplicar. E à medida que se multiplicam as células, vai se acoplando molécula a molécula do corpo pré-existente, do corpo do espírito. Vai se acoplando, o corpo vai se desenvolvendo, as células vão se multiplicando e vão se acoplando molécula a molécula ao corpo pré-existente. As células vão se... Está entendendo? E o espírito vai, à medida que o embrião vai se desenvolvendo, o espírito vai se acoplando ao corpo, que vai estar em formação. O cérebro também está em formação e a mente vai se acoplando ao cérebro. Ao cérebro. Então, o tempo que nós passamos encarnado, a mente do meu espírito flui através do meu cérebro. Se o cérebro está com lesão, seja qualquer, uma lesão grave, que perturba o espírito, e essa lesão, ela é merecedora. O espírito está passando por aquele tipo de experiência, não é uma coisa fortuita, não é um acaso, não foi uma coisa que se deu, uma degenerescência qualquer do cérebro, um desarranjo mental. Não. O espírito que está voltando ao cenário do mundo, o corpo em formação, os técnicos espirituais, os mentores espirituais responsáveis por aquela encarnação, e o espírito se merecer um cérebro com essa problemática, não é? Então, é pela sua vivência no corpo, muito longa, não é? Que quando o espírito se desacopla, ele ainda sofre o efeito, a influência do cérebro, que esteve acoplado durante muito tempo. Durante muito tempo ali, né? Ele sofre aquela influência. Mas vai depender muito também do espírito, da consciência do espírito. Quando ele se liberta e que ele entende que o que ele tinha que se resgatar, o que ele tinha de pagar, o que ele tinha de cumprir, o que ele tinha de aprender, chegou ao fim, como Jesus diz lá na cruz, tudo está consumado. Concluí a minha tarefa. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. O espírito, quando sai do corpo, dependendo de sua evolução, isso pode variar, pode levar algum tempo,
o espírito sentindo, né, a reação do cérebro sobre o espírito. Aquela degenerescência do cérebro, aquele desarranjo do cérebro não deixa de repercutir sobre o espírito que acabou de abandonar o corpo físico, com o fenômeno da morte. Né? Aí tem N fatores, isso varia de espírito para espírito. Essa influência depois da morte pode ser um pouco longa ou não, ou mais breve possível. Tudo está em jogo, né? A condição do espírito que está reencarnante. Eu entendi assim, professor, não sei se me fiz entender. Não, entendeu muito bem. Eu queria somente, Ivan, Nivana está aí no estúdio aí querendo entrar. Se você puder liberar ela aí, libera aí, por favor. Eu só queria fazer um TV Chico Xavier, a sintonia do bem. Acesse tvchicoxavier.com. E nestas voltas eu vou cantando a canção tão feliz que diz: ai, Lili,